Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo no canal e bora lá! Hoje estamos aqui com o Fala Sério, ele fala bem sério, viu gente? Eu falo sério. Esse cara aqui, ó. Esse cara com essa cara aqui, ó, essa cara com esses olhos tudo aberto. Esse eu falo sério. Hoje a gente vai ver um vídeo desse nosso amigo aqui, então bora lá. Ter filhos não é fácil, mas se você pensou que sua infância não foi perfeita, espere até ouvir algumas coisas que acontecem no reino animal. De mães encorajando a violência entre irmãos, a tática de abandono sorrateiras e até mesmo mães famintas se alimentando dos seus próprios filhotes. Vejam algumas das piores mães que existem no reino animal. Olha os olhos Cucos. do bicho. Vê se o bicho encheu os olhos. As mães cucos são uma das mais infames em todo o reino animal. Para essas aves, o estresse da criação dos filhos é demais para suportar. Então, para evitar todo o aborrecimento, elas abandonam seus filhotes antes mesmo deles nascerem. Quando ela está pronta para botar um ovo, uma fêmea cuco busca um ninho não vigiado de uma espécie menor. Ela então engole um dos ovos que foram postos lá e coloca um dos seus no lugar. Este comportamento é conhecido como parasitismo de ninhada e é uma tática realmente sorrateira. Ao deixar o seu próprio ovo em outro ninho de pássaro, a mamãe cuco transfere a responsabilidade de criar seus filhotes para outra mãe desavisada e se liberta no processo, se liberando para ir viver a vida de solteira de novo. Infelizmente para suas vítimas, o filhote cuco também não se comporta bem no ninho. Na verdade, esse filhote impostor geralmente eclode mais cedo e cresce mais rápido do que a ninhada do outro pássaro, empurrando os filhotes menores para fora do ninho, onde provavelmente irão morrer. Às vezes, os pássaros-alvos se revoltam. As aves que habitam o ninho podem cercar a mãe cuco para impedi-la de deixar o ovo. Por outro lado, eles podem até mesmo empurrar os ovos do cuco antes que eclodam ou abandonar o ninho completamente. Mas na maioria das vezes, a mãe cuco foge com seu plano maligno sem ser percebida, deixando sua vítima com outra boca grande e gananciosa para alimentar. Cara, a natureza é realmente hardcore às vezes. Besouros. Para criaturas tão pequenas, os besouros do gênero Nicrophorus têm algumas táticas maternais assustadoras. Esses insetos de cor preta e laranja, ameaçados de extinção, enterram as carcaças de pequenos vertebrados como pássaros e ratos, como fonte de alimento para suas larvas. Assim que as larvas eclodem em seu novo lar carnudo, a mãe regurgita a carne pré-digerida para alimentar os seus filhos. Mas tem um pequeno problema: raramente tem carne o bastante para todos. Sempre que estão com fome, as larvas ficam importunando por comida, tocando a boca dos pais com as pernas. Mas há uma regra crucial que eles devem se lembrar: importune demais a mamãe e prepare-se para pagar o preço. Então esses besouros punem os jovens que enchem o saco simplesmente engolindo eles. De acordo com a pesquisa da Universidade de Edimburgo, esse comportamento cruel dos pais incentiva as larvas a implorarem mais honestamente, de acordo com o quanto estão famintas, em vez de tentar superar seus irmãos constantemente gritando por mais. A ameaça de ser comido também permite que a mãe besouro mantenha algum controle sobre como ela alimenta sua prole briguenta. Como outros mamíferos e pássaros, esses besouros parecem favorecer os filhotes mais velhos, porque eles têm mais chances de crescer e procriar. Então, se você é um besouro bebê que valoriza sua vida, não torre a paciência da mamãe, a menos que você esteja realmente com fome. Ao contrário da mamãe besouro, eu adoro ser importunado. E qual a melhor maneira de fazer isso? Basta clicar nos botões curtir e se inscrever, e clicar naquele pequeno ícone de sino. Deixa eu ir aqui, fazer tudo que ele pedir e... Todas, já tenho. Eu só não dei o like. Você não vai ganhar carniça deglutida em troca, mas garanta um conteúdo diário fenomenal. Então, o que está esperando? Tubarões. Os tubarões, muitas vezes, ganham uma má reputação, como nada mais do que psicopatas e assassinos sanguinários. E os seus hábitos parentais também não ajudam muito. Na verdade, mães tubarões são notoriamente ruins em cuidar dos filhos, antes mesmo de dar à luz. Veja, alguns tubarões se desenvolvem com placentas, tipo os mamíferos, mas outros têm bebês vivos sem um órgão para alimentar os fetos em desenvolvimento. Então, como eles obtêm seus nutrientes? Você deve se perguntar. Engolindo seus próprios irmãos, é claro. Esses tubarões começam sua vida acordando dentro de uma caverna minúscula e escura, povoada por seus irmãos que se parecem muito com eles. Mas eles mal sabem que este útero está prestes a se tornar a próxima arena de jogos vorazes. Meu Deus! Podem existir até 20 ovos em 2 úteros, e cada um vai chocar e viver pacificamente dentro de sua mãe. Isso é, até que cresçam mandíbulas afiadas e sintam suas pequenas barrigas roncando. Dos 20 bebês tubarão que eclodem, apenas um de cada útero vai sobreviver para nascer no mundo, o que provavelmente explica por que os tubarões adultos têm esse comportamento brutal.
É muito difícil imaginar como seria ter 20 mandíbulas frenéticas lutando dentro de você de uma vez, mas não deve ser agradável. Claro, as mães tubarões não saem por aí fumando e bebendo durante a gravidez, mas certamente não são um exemplo de maternidade ao hospedar um combate mortal terrível dentro do seu próprio útero. Meu Deus. Diabo da Tasmânia. Diabo A da sua ideia de demônios da Tasmânia provavelmente deve ser influenciada pelo desenho animado Looney Tunes, mas esses marsupiais carnívoros são ainda mais da pesada na vida real. Para começar, eles têm a mordida de mamífero mais forte do mundo, mas também tem a questão de como eles criam seus filhos, para prepará-los para uma vida como uma das criaturas mais temíveis da Terra. A primeira coisa que experimentam quando abrem os olhos é uma batalha mortal em que menos de 1 em cada 10 vai sobreviver. Veja, a mamãe diabo da Tasmânia vai dar à luz de uma vez até 50 bebês minúsculos, chamados de Joeys. Mas tem um grande problema. Ela só tem 4 mamas para distribuir. Infelizmente, generosidade não significa nada para esse demônio da Tasmânia. Portanto, as regras são simples. Quem conseguir chegar primeiro aos bicos de alimentação da mamãe e segurar com firmeza, ganha. Apenas os mais fortes sobrevivem, enquanto os 46 filhotes restantes morrem de fome, antes mesmo de terem uma chance justa de vida. Parece que não há nenhuma razão lógica para isso acontecer. A mãe natureza permite que o demônio da Tasmânia dê à luz a 50 filhotes, e em seguida deixa 92% deles morrerem na hora, 92%? apenas para ensinar que compartilhar é para perdedores. Foca da Groenlândia. Gente, espera aí que eu sem querer cuspi aqui no microfone, o áudio vai ficar horrível, espera rapidão. Pronto, voltei, desculpa aí. Focas da Groenlândia são incrivelmente fofas quando bebês, e você vai ficar satisfeito em saber que as mães foca amam esses filhotinhos peludos tanto quanto você, por um total de cerca de 12 dias, é claro. Durante esse período, as mães focas alimentam seus filhos sem parar, e nem mesmo param para encher a barriga. Como os filhotes nascem sem gordura, o leite da mãe tem 50% de gordura, o que permite que os recém-nascidos de 9 quilos ganhem 2 quilos por dia. Mas quando esse período intenso de alimentação acaba, o mesmo ocorre com o vínculo mãe-filho. Após 12 dias, a mãe foca decide que é hora de partir, deixando seu bebê se defender sozinho. Mas, ao contrário de outras espécies com períodos de desmame tão abruptos, os filhotes de foca da Groenlândia não estão preparados o bastante para a vida por conta própria. Em vez disso, eles são deixados presos no gelo pelo próximo mês e meio, sem absolutamente nenhum alimento ou proteção. Durante esse tempo, os filhotes vão perder metade do peso corporal, sem nenhum recurso para reabastecê-lo. Finalmente, quando eles têm cerca de 8 semanas de idade, eles podem nadar, e estão prontos para começar a caçar sua própria comida. Mas até que esse dia chegue, eles devem passar por um período perigoso de fome, enquanto são caçados por predadores perigosos, e correm risco de se afogarem em meio ao derretimento do gelo. De qualquer forma, não é surpresa que pelo menos 30% de todos os filhotes de foca da Groenlândia morrem durante o seu primeiro ano de vida, isso que é mãe ausente. Poxa, está ficando intenso aqui. Se você tivesse que ser criado por uma das mães ruins que vimos até agora, qual você escolheria? Conta pra gente nos comentários abaixo. Mas já aviso, só vai piorar daqui pra frente. Formigas Drácula. Porque, tipo assim... A palavra Drácula por si só deveria ser o bastante para dizer que não há muito vínculo mãe-bebê acontecendo aqui. Mas nada pode te preparar para a situação da jovem formiga Drácula. Embora esses minúsculos insetos tenham as mandíbulas animais mais rápidas de toda a natureza, eles ironicamente não têm a capacidade de mastigar alimentos sólidos. Portanto, as formigas operárias da colônia contam com uma outra fonte de nutrição, suas próprias larvas. Vão colher as larvas mais gordas, rasgando elas e bebendo seu sangue, que depois vão regurgitar para a rainha. Este comportamento sanguinário é conhecido como alimentação de hemolinfa larval. Tudo parece muito sombrio para mim, mas você vai ficar surpreso ao saber que na verdade poderia ser muito pior. Veja, o tipo de canibalismo dessa formiga é classificado como não destrutivo, o que significa que, embora as larvas sejam parcialmente comidas, elas realmente sobrevivem até a idade adulta. Algumas pessoas dizem que ficaram com cicatrizes emocionais na infância, mas no caso da formiga Drácula, acho que essas cicatrizes se manifestam de uma forma mais física do que a maioria. Caranguejo vermelho da ilha Christmas. Todos os anos, entre outubro e dezembro, 50 milhões de caranguejos vermelhos da ilha Christmas migram de suas casas na selva para a costa, para desovar seus ovos no mar em um evento espetacular. Depois que os caranguejos se acasalam, as fêmeas colocam cerca de 100 mil ovos cada. Elas só podem desovar ovos uma vez por mês com as marés e uma fase especial da lua. Com tais condições específicas exigidas para o nascimento, você pensaria que os bebês resultantes seriam totalmente sagrados ou algo assim, mas você estaria errado.
Os bebês caranguejos vagam pelo mar durante o primeiro mês de vida, e se tiverem sorte o bastante, as correntes os trarão de volta às Ilhas Christmas. Mas se alguns dos caranguejos em desova decidirem migrar tarde, visando a mesma maré um mês depois, uma situação muito estranha pode acontecer. Caranguejos fêmeas grávidas que descem para a costa para desovar ao mesmo tempo em que os caranguejos bebês do mês passado chegam na praia, encontram um tapete vermelho vivo saindo da água em direção à selva. Você pode esperar que as grávidas parem e usem seus instintos maternos para ajudar os bebês recém-nascidos a encontrar o caminho de volta para casa com segurança. Mas em vez disso, elas fazem isso aqui. Sim, aquela mamãe caranguejo está colocando pequenos bebês em sua boca, tipo pipoca vermelha crocante. Quê? Não é incomum que os caranguejos grávidos parem e se alimentem de filhotes se quiserem um lanche. Pior ainda, as mães de caranguejos também costumam comer seus próprios filhotes se estiverem com fome o bastante. Recentemente, um estudo realizado em 2007 descobriu que tinha pouca diferença entre os caranguejos que não carregavam ovos, classificados como não ovígeros, e os que carregavam ovos, ovígeros, quando se tratava de canibalizar seus próprios filhotes. Nossa, que vida dura! Hamsters. Se você pensava que esses bichinhos populares nada mais eram do que bolinhas de pelúcia inocentes, pense de novo. Assistir sua hamster fêmea acariciar uma ninhada de bebês lindos e rosados pode ser um momento emocionante, mas não se surpreenda se você verificar a gaiola um dia para encontrar alguns, se não todos, bebês desaparecidos. Para onde eles foram? Para a barriga da mamãe hamster. E não foi gravidez reversa, não. Ela literalmente engoliu eles. É horrível. Mas os hamsters são muito conhecidos por ingerir seus próprios filhotes. Há opiniões contraditórias sobre o que pode motivá-los a cometer um crime tão hediondo contra a comunidade hamster. Alguns acreditam que é porque as mães hamsters estão desnutridas após o parto e precisam de nutrientes extras. Outros teorizam que os filhotes são comidos para que a mãe não tenha que cuidar de um número tão grande, considerando que cada ninhada pode conter até 20 deles. De modo geral, porém, se uma hamster está sobrecarregada de estresse e sente que cuidar dos seus próprios filhotes é mais do que ela pode suportar, ela pode escolher o caminho mais fácil e engolir tudo. Parece um absurdo, mas quem sabe o que se passa dentro desses cérebros minúsculos? Se você tem hamsters e sua hamster fêmea ficar grávida, é importante tentar manter um ambiente calmo e sem estresse. Certifique-se de que ela também tenha comida o bastante, para que ela não comece a olhar para seus próprios filhos como um lanche em potencial. Koalas. Lamento dizer que provavelmente estou prestes a estragar a imagem bonitinha que você deve ter dos koalas. Um bebê koala recém-nascido, também chamado de Joey, parece uma pequena balinha rosa. É totalmente sem pelos, cego, não tem orelhas e não tem mais do que 2 centímetros de comprimento. Contando com seu olfato, tato e fortes membros dianteiros, Joey faz seu caminho do canal de parto até a bolsa completamente sem ajuda, onde se liga à mama da mãe. Joey permanece lá por 6 a 7 meses, até desenvolver orelhas e pelo e abrir os olhos. Mas então, a partir de cerca de 22 semanas, os bebês koalas trocam o leite por um novo alimento chamado pap. O que é pap? Você se pergunta. Bom, é cocô. E não qualquer cocô velho. Cocô feito especialmente cremoso e extra úmido. Esse cocô especializado ajuda a permitir que a mãe passe micro-organismos presentes em seu próprio sistema digestivo para seu Joey, que são essenciais para a digestão das folhas de eucalipto, que eventualmente vão se tornar a principal fonte da dieta de qualquer koala. No início, o bebê se inclina para fora da abertura da bolsa do abdômen da mãe, para se alimentar pelo mamilo, e em seguida, gradualmente emerge para deitar na barriga dela e se alimentar à medida que cresce. Assim que Joey tiver idade bastante para montar nas costas da mãe, ele pode finalmente passar a comer folhas frescas. Aposto que é um alívio. Posso imaginar que fica cansativo ser servido o mesmo sanduíche de cocô de sempre no almoço todos os dias. Águias negras. Qualquer mãe com mais de um filho sabe como pode ser cansativo quando os irmãos brigam constantemente. Às vezes é melhor deixar eles cansarem um ao outro, mas a maioria das mães sabe quando é hora de intervir e consertar as coisas. A menos que você seja uma águia negra, é claro. Para essas magníficas aves de rapina que voam sobre as florestas nas regiões montanhosas do Sudeste Asiático tropical e subtropical e do Sudeste da China, ficar de fora parece ser a melhor opção. Na verdade, se uma briga começar no ninho entre 2 filhotes, a mãe geralmente apenas se senta... Mas, pelo amor de Deus, você fala... Você botou uma imagem de 2 águias bebês gritando com a mãe, olhando, tipo assim, com uma cara de feliz ainda, mãe. Tipo Mortal Kombat. Isso daí. E assiste de camarote. Normalmente, a luta emplumada só termina quando o filhote mais velho e mais forte acaba matando o irmão mais novo.
O mínimo que você esperaria nessa situação é que a mãe águia repreendesse seu filho por literalmente matar o seu irmão mais novo. Mas, não. Em muitos casos, a mãe e a águiazinha sobrevivente comem os restos mortais dos filhotes em comemoração. Olha, eu sou totalmente a favor de ensinar às crianças lições de vida importantes, mas certamente tem alguma maneira melhor de aprender sobre a sobrevivência do mais apto. Meu Deus! Embora os hipopótamos possam ser criaturas temíveis, eles são na verdade pais muito decentes, na maioria das vezes. Hipopótamos fêmeas dão à luz uma vez a cada 2 anos, geralmente uma única cria. Não é novidade que as mamães hipopótamos geralmente protegem seus filhotes, embora os bebês hipopótamos possam nadar imediatamente e pesar de 25 a 54 quilos, que é aproximadamente o peso de um grande cachorro adulto. Logo após o nascimento, a mãe e seu bebê se juntarão ao grupo para proteção contra predadores como crocodilos, leões e hienas. Mas às vezes a verdadeira ameaça está um pouco mais perto de casa. Embora chocante, houve vários casos registrados de machos dominantes no grupo, atacando e matando hipopótamos machos mais jovens, que eram considerados como uma ameaça ao seu domínio. Essa fotografia de tirar o fôlego, tirada pelo fotógrafo da vida selvagem Adrian Hirschy em 2019, mostra o momento em que um adulto agressivo agarrou um recém-nascido com suas mandíbulas esmagadoras. Às vezes, imagina você tá lá, seu pai, o rei do grupo lá dos... Qual o nome? Não lembro o nome desse bicho aí. Chega lá e te morde assim, ó. Deve ser muito agradável, né? Mano, coitado do recém-nascido. E a mamãe lá atrás, do próprio pai do filho. Vendo o filho morrendo lá enquanto o pai dele morde o próprio filho. Vários membros do grupo se juntam a um filhote enquanto a mãe fica parada, sem escolha, a não ser assistir o horror se desenrolar. Até agora, a pesquisa sobre por que os hipopótamos às vezes se revoltam com seus próprios filhotes após serem apresentados ao grupo é limitada, porque essas criaturas agressivas são bem difíceis de estudar de perto. No entanto, alguns teorizam que os hipopótamos machos estão particularmente cientes da superpopulação e da pressão que é colocada sobre o grupo a cada estação seca, conforme a quantidade de água diminui no poço. Acontece que o ditado, menos uma boca para alimentar, é levado muito a sério por esses mamíferos semiaquáticos. Cavalos. As éguas têm um período de gestação de pelo menos 340 dias, o que para qualquer pessoa que já esteve grávida antes parece um tempo terrivelmente longo. Você pode esperar que uma égua vá com calma até que seu precioso filhote finalmente chegue, mas na verdade ela passa o tempo de uma maneira muito diferente. Quando uma égua fica grávida, ela imediatamente se envolve em atividades íntimas com todos os garanhões do rebanho. Agora, eu sei que isso não faz muito sentido de uma perspectiva evolucionária, afinal, ela já está grávida. Mas essas éguas, na verdade, têm um motivo oculto para toda sua receptividade. Veja, os cavalos machos são animais notoriamente orgulhosos. Eles odeiam competição. Então, se eles encontram um potro que não é deles, eles geralmente o chutam até a morte. Mas eles traçam o limite quando se trata de seus próprios filhotes. Eles não são monstros completos. Portanto, o objetivo da égua prenha é acasalar com todos os garanhões do rebanho, para que fique impossível determinar se um potro é deles ou não, o que significa que provavelmente não o chutarão até a morte. Mas essas mães astutas também têm um plano B se não puderem acasalar com todos os machos. Elas simplesmente vão abortar a gravidez sozinhas. Os cientistas não têm certeza de como isso acontece, mas acredita-se que seja o resultado de um processo químico natural dentro da égua, se ela sentir que o potro estaria em perigo por machos agressivos, lutando pelo domínio. Tá aí uma coisa para pensar na próxima vez que você passar por um campo de cavalos pastando pacificamente. Formigas de fogo. Se você pensou que as formigas Dráculas tiveram um início de vida brutal, espere só até ouvir sobre as formigas de fogo. Na verdade, as formigas de fogo têm sorte se chegarem à idade adulta, isso é, se nascerem do sexo masculino. Gênero é um assunto bastante discutido nessa colônia de formigas, enquanto as formigas fêmeas fazem todo o trabalho, incluindo caçar, forragear e cuidar de seus filhotes. Tudo que as formigas macho fazem é comer, acasalar e fazer cocô. Parece familiar? A única razão pela qual as fêmeas mantêm eles por perto é porque elas não podem se reproduzir sem eles. Mas isso apresenta um problema. Ter muitos homens por perto é um desperdício de recursos, e significa que há apenas mais bocas preguiçosas e inúteis para alimentar. Para tentar manter o controle das coisas, as fêmeas trabalhadoras não vão hesitar em matar qualquer cara que encontrarem à vista. E isso também não é apenas aleatório. As formigas operárias frequentemente embarcam em um abate sistemático de todos os machos durante o estágio larval.
Mas isso coloca as formigas fêmeas em conflito com a rainha, porque a espécie inevitavelmente morreria sem nenhum macho por perto. Para tentar manter um bom equilíbrio, a rainha vai dominar a colônia com ovos machos, enquanto as operárias continuam sua fúria assassina. Eventualmente, as mulheres ficam cansadas e alguns homens sortudos chegam à idade adulta. Talvez essas formigas feministas radicais tenham ido longe demais? Pandas gigantes. Você já se sentiu como se o seu pai favorecesse o seu irmão em vez de você? Bom, fique feliz por não ter nascido um panda gigante. Essas criaturas queridas são famosas por sua fofura, mas também são alguns dos piores pais do reino animal. Quando nascem, os filhotes de pandas são bastante indefesos. São cegos, sem pelos, pesam entre 85 e 142 gramas e são cerca de 900 vezes menores do que suas mães. As mamães pandas costumam ter gêmeos, mas há um pequeno problema. Elas quase nunca cuidam de mais de um filhote. Em vez disso, a mãe vai escolher o mais fraco dos dois irmãos e começar a ignorar ele, em favor do irmão mais forte. Claro que sem o amor e a proteção de sua mãe, o filhote mais fraco quase certamente vai morrer. Existem algumas razões possíveis pelas quais os pandas adotam a mentalidade de sobrevivência do mais apto. Em primeiro lugar, sua dieta. Como o bambu é notoriamente pobre em nutrientes, é quase impossível para uma mãe produzir leite o bastante para alimentar dois filhotes. Além disso, as mães panda devem manter o bebê junto ao próprio corpo para manter o calor do corpo e devem segurá-lo perto do peito para mamar. Como a mãe tem que fazer praticamente tudo por seu bebê, ela simplesmente não tem recursos para dividir essa tensão entre os dois. Então, ela toma a difícil decisão de abandonar um filhote para aumentar as chances de sobrevivência do outro. Felizmente, porém, filhotes abandonados em zoológicos ainda são cuidados, já que os tratadores do zoológico não precisam se preocupar com a produção limitada de leite. Parece que o favoritismo é o forte do panda gigante. Dragões de Komodo. Pelo menos em zoológico, né? Os dragões de Komodo podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 136 quilos, o que os torna os lagartos mais pesados da Terra. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela exala um cheiro em seu cocô para os machos seguirem. Uma vez que um macho localiza a fêmea, ele coça suas costas e lambe seu corpo. E se ela o lambe de volta, eles acasalam. As fêmeas grávidas põem cerca de 30 ovos, que enterram na terra, até eclodirem 8 meses depois. Enquanto os ovos incubam no ninho, a fêmea pode até deitar no ninho para protegê-lo, mas não existe absolutamente nenhuma evidência de cuidado parental com os recém-nascidos. Os minúsculos filhotes são particularmente vulneráveis durante os primeiros estágios de sua vida. Depois que nascem, os bebês muitas vezes lutam para escalar a árvore mais próxima por segurança. Apenas os mais fortes vão conseguir, enquanto os mais fracos frequentemente são vítimas de predadores, incluindo outros dragões de Komodo adultos. Como os dragões de Komodo têm cromossomos sexuais masculinos e femininos, as fêmeas são capazes de se reproduzir assexuadamente por meio de um processo chamado de partenogênese. Mas esse processo tem uma desvantagem significativa: só produz machos. E como partenogênese não é o método preferido de reprodução de Komodo, se não tiver machos reprodutores por perto, quando uma mãe de Komodo está no cio, ela às vezes acasala com seus próprios filhos. Cara, esses lagartos devem precisar de muita terapia para tratar esses traumas de infância. E aí, se você tivesse que reencarnar como um desses animais para vivenciar essa infância, qual você escolheria? Conta pra... O besouro, eu acho que o besouro é o melhor, mas é isso, galera. Foi isso por hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau!